Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos pintar uma Phalaenopsis rosa, a pedido de Dirce Dias, que faz parte do grupo Tirando Dúvidas. Espero que goste. Então, vamos ao vídeo da apostila e depois bora pintar. Já passei clareador, agora com o verde pinheiro, eu vou contornar o meio, né? Esse risco do meio, e vou puxar para a direita. Movimentos leves, puxando sem arranhar a tinta. Aquele puxado, varrido, esfumado, né? Movimentando a tinta, preenchendo o risco, puxando a tinta com bastante leveza para ela não ficar fosca. Alguns movimentos circulares, porque eu estou contornando onde a flor está sobre a folha, eu estou fazendo sombra. Minha mão tá atrapalhando um pouco, mas tá dando para entender que eu estou apenas preenchendo o lado direito da folha com verde pinheiro, e agora vou colocar um pouquinho, estou colocando um pouquinho de sépia para escurecer um pouco mais, dar um pouquinho mais de profundidade à nossa folha. Na lateral da folha, né, do lado direito, eu estou usando verde abacate e trazendo para a parte do verde pinheiro, trazendo para dentro, né, e assim deixando a ponta, né, a lateral bem clarinha. Do outro lado, eu contorno com o verde abacate, encostado ao pinheiro e o sépia, porém do lado esquerdo, e vou preenchendo, como eu fiz com o pinheiro, mas porém pro lado esquerdo. Coloco tinta no pincel e venho contornando a beirada da folha com o pinheiro. Contorna e depois vem alisando, né? Bem devagarinho. Aliás, não é de bem devagar, bem levinho, com a mão bem leve, para que a tinta não fique fosca. O segredo de uma pintura brilhosa, viva, é não apertar muito o pincel para passar a tinta. Agora com sépia, eu vou escurecer em alguns lugares, dando mais um pouquinho de profundidade. Não tanto quanto eu usei o verde abacate e o pinheiro. O sépia é pouquinho, senão vai ficar muito escuro. Limpei o pincel e vou passar o branco para iluminar
eu vou contornar e esfumar o lado direito para que o branco fique um verde clarinho, assim como o verde glacial, ou erva doce, ou verde bebê. Também no lugar do primeira cor que eu passei, o verde pinheiro, você pode fazer com verde musgo. Depois do verde musgo, você pode passar o verde oliva e um pouquinho de sépia. E também fazer a luz com branco sem precisar usar o verde glacial ou qualquer outro verde clarinho. Você pode usar o branco, esfumar bem e ele vai ficar um verde clarinho também. Você pode usar o verde maçã para estar dando essa luz. Não é necessário que seja as mesmas cores que a minha, nem o mesmo pincel. Estou usando o número 8. Então, aí agora eu já esfumei, já misturei as tintas. Aí eu vou dar só mais um retoque aqui e já está pronta a nossa primeira folha. Já passei clareador, então vamos fazer essa folha de baixo aqui. E o processo é o mesmo, verde pinheiro, depois o sépia para escurecer. E com isso, o modo de fazer é o mesmo, a única diferença é o cabinho embaixo. Então, eu vou dar uma adiantada aqui e volto para ensinar a fazer o cabinho. Nesta folha, eu usei mais verde glacial do que branco. Coloquei branco de um lado, do lado que está por baixo, e em cima eu deixei mais com verde glacial. Por isso ela ficou um pouquinho diferente da outra, né? Porque na outra eu passei o branco, e o branco, apesar de passar o verde glacial, passei o branco, e o branco deixou ela com a cor diferente. Ela vai ficar um pouquinho diferente, mas num galho sempre tem uma folha diferente, não é mesmo? Então, aí está. Vamos terminar aqui e eu disse que ia fazer o galinho, mas eu vou fazer primeiro essa flor virada, né? Porque ela tá por baixo da folha, deveria ter feito ela primeiro. Vou fazer ela e depois a gente faz o cabinho. Vou preencher com clareador e depois volto passando a segunda tinta. Agora com a cor carmim, eu vou fazer a sombra das pétalas, começando por essa, porque ela está por cima da outra, eu vou fazer a sombra dela sobre a outra. Eu venho com carmim, varrendo, né? Espalhando a tinta, né? Preenchendo esse espaço.
até onde eu acho que é necessário. Como eu disse, eu gosto de estar observando outro trabalho, né? Outra pintura, para mim estar acompanhando, para saber onde vai ficar mais claro e onde está mais escuro. E também eu deveria ter passado a primeira cor de base. Então, agora vamos começar pelo certo, a cor de base, né? Que é o rosa tutti-frutti ou rosa bebê. Eles são muito parecidos. Aí agora eu tô mesclando na cor que é a carmim, porque ela é a cor de sombra, né? A gente quer fazer uma orquídea bem suave, nada muito pesada, aquela cor bem suavezinha. Lógico que também gosto das cores radiantes, mas aqui eu vou usar. Hoje nós queremos fazer uma pintura mais suave. Eu estava usando o vinho ou púrpura parece, no lugar do carmim. Então agora sim eu estou usando o carmim. Aí eu vou preencher, na verdade, contornar e venho esfumando com movimentos circulares e também movimentos varrendo, trazendo a tinta, fazendo então o lugar de sombra. Eu vou fazer aqui com alguns risquinhos, porque algumas pessoas gostam da pintura riscadinha. Eu, particularmente, não gosto. Então, eu vou fazer aqui com alguns risquinhos e depois vou estar tirando esses risquinhos com a cor que eu usarei para iluminar, porque tanto pode fazer com o risquinho ou sem os risquinhos. Tô de novo preenchendo e assim que terminar de preencher, a gente volta com a cor carmim para estar fazendo a sombra. Agora com a cor carmim, eu vou colocando o nosso ponto onde a gente vai colocar uma sombra, né, uma profundidade. Aí eu venho puxando riscadinho. Caso você queira fazer riscadinho, é só pegar um pincel seco, que ainda não foi hidratado, passado na água, e colocou a tinta e vem dando os riscadinhos com o pincel, porque ele vai estar durinho. Aqui eu vou passar o carmim e venho preenchendo depois com a cor de base, que é o tutti-frutti. Mas também pode fazer, preencher tudo e depois vir fazendo isso que eu tô fazendo com o carmim. É porque eu tô fazendo pétala por pétala, mas também pode preencher tudo e vir fazendo. É porque tá muito calor e a tinta tá secando muito rápido, então é melhor fazer pétala por pétala. Então, agora preenchi. Aí o tutti-frutti dá uma apagada naquela parte que eu fiz a sombra da pétala que está por cima da outra. Aí depois eu volto e coloco um pouquinho mais de cor, deixo dar uma absorvidazinha e venho fazendo os risquinhos.
Se você preferir ela sem risquinho, você vai puxar, varrendo e já vir esfumando, né? Misturando a tinta para que ela fique lisinha, como eu sempre tenho o costume de fazer. Já puxando e alisando para não ficar esses risquinhos. Agora, antes que seque muito a folha, a gente vai fazer essa parte da folha enquanto seca a orquídea em cima um pouquinho também. Agora eu vou misturar o verde glacial com um pouquinho de branco para iluminar um pouquinho mais, porque só o verde glacial não ficou, como eu disse, né, da cor que ficou o outro, porque o outro eu usei só branco e não usei glacial. Tô pondo um pouquinho de soro fisiológico, só que eu pus demais, aí olha, chega, ficou ralão. Aí eu vou usar só a parte que tiver mais durinha, porque ralo assim não vai dar o efeito que eu quero. Então aí, olha, eu tô passando mais uma iluminação na folha, para que ela não fique tão iluminada de branco e também não fique muito fosca. Ela ficou com a cor diferente da outra, apesar de ser usado as mesmas cores. Aí, como eu mostrei aí a dica para vocês, passa um pouquinho de verde glacial com branco, que vai ficar bem mais clarinho se você não tiver o erva doce. Dando aí, então, mais uma escurecida nas pontas e finalizando, né, a folha. Agora com o verde, passando clareador aqui, né? Agora com o verde pinheiro, nós vamos fazer o cabinho. E eu dei um zoom maior aqui para que vocês possam ver bem direitinho o que eu tô fazendo. Ainda assim, às vezes a mão atrapalha. Eu tô contornando o cabinho com o verde pinheiro. Vou usar também nesse cabinho, além do verde pinheiro, um pouquinho de sépia nos lugares onde necessita sombra. Estou procurando aqui o sépia, porque eu não sei como, mas a tinta some da gente. Agora eu vou escurecer a parte de cima do cabinho com sépia, por cima aqui da separação da folha. Você viu que eu escureci, vou escurecer aqui dentro, onde vai entrar, né, a profundidade. Agora, com a cor, tá mais um escurecidinho aqui, e com a cor mais clara, que no caso que a gente tá usando o verde glacial com branco, vamos fazer a luz do cabinho. Vou colocar com o lado direito, lado de cima, e vou, né, dar essa voltinha aí para que fique dobrado o cabinho para dentro, ó. Ele tá dobrado, ele virou um pedacinho do cabinho, ficou virado. Para que fique virado, é necessário escurecer o lugar certo e iluminar o lugar certo. Então, precisa de um pouco de sépia por cima de onde eu passei no caso, eu tô usando verde pinheiro, um pouquinho de verde pinheiro, onde eu passei acima, tanto na folha, né, que eu tô achando clara,
como acima do verde glacial que eu usei. Aí vai ser mais escuro. Aí a gente vai acertando. No meu risco tá certinho. Meu risco não. Risco que eu ganhei de uma amiga que pegou na internet e me passou e pediu para mim pintar, né? Como eu disse a princípio, esse risco é a pedido de Dirce Dias e ela gosta e coleciona, tem lá suas orquídeas verdadeiras, né? Feita por Deus. E a gente faz aqui na pintura uma imitação, ainda que não chega nem perto, nem 1% daquilo que Deus faz. Ela é agraciada com lindas e maravilhosas flores, né? Então a gente vai fazer aqui uma imitação a pedido dela, desta orquídea, que eu nem me atrevo a falar o nome, mas vai estar escrito para vocês saberem e também para quem quiser pronunciá-la. Então, é uma espécie de orquídea. Temos várias e essa é uma das espécies que a gente vai pintar. Mas podemos, talvez, mais para frente, pintar outras ou outras cores desta mesma espécie. Veja que eu estou iluminando, né, o meio da folha mais para cima, tirando de perto da dobra. A minha mão atrapalha, mas quando eu tiro a minha mão, dá para ver direitinho o que eu fiz. Ó, eu vou clareando para cá e vou escurecer por cima dessa voltinha branca. Ela vai ficar mais escura e já está quase pronta aí a nossa viradinha da folha do cabinho da orquídea. Então aí, como vocês podem ver, ela fica virada e aqui ela fica bem redondinha em cima, ela, pela folha que eu vi, né, pelo risco, eu tô seguindo o risco, porque é a primeira vez que eu pinto aqui no canal essa orquídea. Agora nós vamos fazer mais uma parte o restante da orquídea virada, que ela está de costa. Tá de costa pra gente, ela tá de trás, né, virada, a gente tá vendo somente a parte de trás. Então, eu vou passar clareador para fazer o restante da nossa orquídea virada de costa. Usando tutti-frutti para preencher a pétala. Respeitando o cabinho. Você vai passar o tutti-frutti preenchendo, né? Que o clareador deixa também a tinta bem levinha. Preenchendo também, aqui eu vou preencher as duas. Antes eu estava fazendo pétala por pétala. Agora eu já estou preenchendo de uma vez as últimas duas, não é mesmo? Até porque vai secar, né? Tá muito calor e ventando muito, então a tinta seca muito rápido. Então eu tenho que dar uma acelerada aqui, porque senão não vou conseguir dar a luz que eu quero sem ficar muito destacando, né? Então aqui, ó, eu vou colocar a cor carmim, dando uns risquinhos, diferente da forma que eu tenho o costume de pintar. Mas porque também algumas pessoas gostam riscadinho.
Então, eu vou fazer riscadinho e depois vou tirar o riscadinho, porque eu gosto sem riscadinho. Mas estou explicando como fazer riscado, caso a pessoa queira mais riscadinho. Escurecendo bem aqui nessa parte aqui. Agora, com o rostinho de boneca, eu vou cortar e iluminar a orquídea. Está de costa e virada de costa, não é mesmo? Então, olha, eu contorno a pétala, respeitando o cabinho e esfumando onde eu quero que tenha mais luz, respeitando também a parte de sombra. Aqui eu estou contornando com o rostinho de boneca. Essa está por cima das outras, então a gente vai contornar ela toda. Contorno esse pedaço até chegar perto da próxima orquídea, porque a gente não pode passar daí. Venho esfumando. Como vocês podem ver, dá para esfumar com rostinho de boneca, sem precisar usar o branco. Aí vocês vão ver como fica só com rostinho de boneca e também com o branco, porque eu vou estar usando o branco depois para iluminar. E aí vocês vão escolher com qual vocês vai querer iluminar. Ok? Vocês vão ter visão dos dois e escolher qual vocês vão querer iluminar. Então, eu tô iluminando por detrás desses dois risquinhos, que ele está no risco, esses risquinhos. Mas eu tô achando que ele ficou muito encostadinho aqui na beirada. Depois eu venho dando os retoques naquilo que eu acho que pode melhorar. Escurecendo por detrás onde o rostinho do boneco apagou. Isso é uma coisa que eu sempre faço, é retocar. E porque quando a gente passa, a tinta ainda tá muito molhada, não pega direito. Então, a sombra, sempre eu gosto que quando dá uma secadinha, de voltar e passar mais um pouquinho, para ficar mais evidente, né? Porque quando a tinta tá molhada, acaba se misturando e ficando claro. Se eu quero com mais profundidade, eu não preciso usar uma outra cor, basta eu usar aquela com a pintura quase seca, que vai destacar melhor e vai ficar mais intenso. Ainda usando o rostinho de boneca, né? Estou alisando, esfumando, tirando um pouco do riscado. Porque eu gosto mais com mais lisinho, eu gosto de uma pintura mais lisinha. Mas para quem gosta assim com os risquinhos, pode deixar com os risquinhos. Agora estou fazendo a pétala que fica por cima das outras. Então, ela desce dos dois lados até embaixo. Fazendo aqui a pétala do lado esquerdo. A mesma coisa, eu passo, contorno e venho esfumando
dou uma viradinha no pincel para ir tirando um pouco do riscado, misturando a tinta, né? Misturando ela, esfregando bem de levinho para tá tirando os riscos. Para que fique com sombra, mas também fique sem muito riscado. Apenas os riscos que aparecem na flor mesmo. Temos ela manchadinha, temos elas de várias formas. A espécie é a mesma, porém de várias formas. Eu estarei fazendo de outras cores, com manchinhas, com os outros detalhes, mas essa é a nossa primeira, né? Então, essa é a mais simples, mais fácil de fazer, porque eu começo sempre pela a pintura para iniciante. Então, vamos começar primeiro do início e depois a gente vai se especializando, né? Chegando aí no nível médio até o avançado. Um pouquinho mais de luz aqui. Eu depois vou mostrar a você essa mesma flor com o branco, porque eu estou passando o rostinho de boneca, porque algumas pessoas gostam só com rosa mesmo, o rostinho de boneca. Porém, algumas pessoas já estão acostumadas com o meu trabalho com o branco, sabendo colocar o branco ainda úmido, não fica muito assim, muito destacado. Você fazendo com branco seco, aí fica destacado demais, fica muito gritante, né? Então, eu gosto para iluminar e as clientes também gostam com o branco. Então, eu vou passar o branco e vou mostrar a vocês depois, tá? Mas aí eu estou fazendo só com o rostinho de boneca. Se a pessoa quiser assim, não precisa colocar mais o branco. No caso da cor escura, que é o carmim, você vem, não precisa nem usar o vinho. Se tá achando que o rostinho de boneca deixou a pintura um pouco fosca, porque tirou um pouquinho da intensidade da sombra, você vai com o carmim, depois que der uma secadinha, e retoca a sombra. Com isso, ela vai ficar mais firme, aquela cor mais firme, sem precisar usar uma cor tão forte como o vinho e daí por diante. O próprio carmim vai dar a profundidade que você quer, só usar com a pintura quase seca. Aqui eu tô dando alguns esfregãozinhos, que é o mesmo que dizer esfumar, né? E alisando a pintura com muita leveza para não deixar muito fosco. O segredo do brilho é esse. Tô dando os retoques e estamos terminando então a nossa orquídea virada. Agora eu vou passar o branco da mesma forma que eu passei o rostinho de boneca. Agora, com o verde pinheiro, eu vou fazer o cabinho da nossa orquídea.
o cabinho é bem grossinho, então eu estou usando um pincel durinho, que ainda não molhei, né, não hidratei. Estou passando por cima do risco o verde pinheiro e depois vou usar um pouquinho de sépia de um lado para fazer a sombra. Eu tô usando um pincel número 2. Não é para ficar fininho, tem que ficar mais rolicinho, assim, mais redondinho. Então, eu vou passar o branco no meio, dando luz, né? E já passei o sépia de um lado e o branco no meio e está pronto o nosso cabinho. Dando um retoque aqui, que o branco ficou falhado e acabou assim a nossa primeira orquídea de costa. Já passei clareador e agora vou preencher com tutti-frutti. Vou fazer primeiro essa, porque a do meio está sobre a do lado direito. Vou preencher tudo e volto para a gente usar a outra cor. Agora, com o carmim, vamos passar por detrás desta pétala, contornando, porque ela está por baixo, então, tudo que está sobre, a que fica por baixo, leva sombra. Então, ela está por baixo das duas pétalas maiores. Então, estou passando, contornando o carmim e dando uma esfumada bem pouquinha. Como aí o tutti-frutti já deu uma secadinha, vai ficar bem melhor para trabalhar. Porque quando o tempo tá úmido, aí a tinta demora a secar e pode misturar tudo e não dá para ver a diferença de uma cor para outra. A sombra costuma ficar clara, a gente tem que estar esperando dar uma secadinha para aprofundar, né, ficar mais intenso. Mas quando o tempo tá seco, a gente já tem que fazer rápido. Aqui eu estou contornando também essa partezinha que vai estar no risco. Este risco vai ser doado, porque também foi tirado da internet, então ele não é um risco para vender, ele não é meu. Então, vai estar contornado com lápis onde vai ser a sombra. Aí, assim, fica mais fácil saber onde será a luz, ok? Aqui estamos fazendo por detrás dessa parte de dentro da orquídea e puxando os risquinhos, né? Porque tem pessoas, como eu disse, tem algumas pessoas que gostam riscadinho. Risca e dá uma esfumadinha. Agora vamos continuar aqui, a gente passa e esfuma. Fica bem riscado não. Se você quiser riscadinho, você usa um pincel, igual eu já disse, seco, que ainda não tenha ido na água, um assim mais careca, bastante usado. E não esfume, deixe bem riscadinho. Eu tô esfumando porque depois eu vou tirar com o rostinho de boneca esse riscado e deixar tudo lisinho, que eu gosto de fazer já lisinho. Mas aqui eu estou fazendo com os movimentos de risquinho, porque algumas pessoas têm a preferência. Então, pode fazer dos dois jeitos. Pode já fazer igual eu tô fazendo essa parte de dentro agora, ó. Já faz tudo sem riscar e já esfuma lisinho, como eu tenho feito as outras flores. Essa tá um pouco riscadinha, mas pode ver que com o rostinho de boneca eu deixei quase bem pouquinho riscado, porque ela tem uns risquinhos, mas são bem discretos.
e ainda não dá para fazer com o pincel grosso, tem que ser com um pincel mais fininho, se possível de acabamento, bem mais trabalhoso. Então, aqui eu tô fazendo uma imitação para ficar um pouquinho riscado. Não é, como diz, contornando através desse pinguinho, dessa gotinha que tem embaixo, que ela é branca. E também um quadradinho que nós temos aí na parte de cima, que é amarelo. Contorne o de baixo, que é uma gotinha, ao redor todinho, com o carmim. Aqui contornamos até certa parte, e daqui sai um pouquinho mais claro, passando o carmim mais claro. Essa parte é mais escura, porque é uma dobrinha que a pétala vai dar. Na parte do quadradinho, vamos usar o amarelo cádmio. Opa, coloquei no lugar errado. Essa parte é o branco, mas eu venho consertar. E agora venho e já coloco o branquinho para apagar aqui o amarelo. Vou preencher agora com o Tutti Frutti essa parte onde a pétala, né, dessa parte de dentro aí, que eu me esqueci o nome agora, mas a minha amiga disse, sabe o nome de todas as partes dessa orquídea e de várias outras. Ela vai ter uma dobrinha na ponta. Então, eu passei o Tutti Frutti e agora vamos passar o carmim fazendo esta parte. Como essa daqui está por baixo da de lá, eu vou escurecer fazendo a sombra da pétala de lá dentro dessa, porque ela está sobre. Também vamos preencher aqui com Tutti Frutti, que são as pétalas que está por baixo, né, das pétalas maiores. Estou usando também o pincel número 6. Achei melhor, porque esse risco é pequeno, é um risco para toalha. Então, ele é melhor usar um pincel menor para não... demora mais, mas para não borrar, não sair fora do risco, né? Então, aqui eu vou fazer um pouquinho de carmim e vou puxar, limpar o pincel e esfumar, porque aqui eu quero mais clarinho, bem clarinho, é uma parte mais clara, então eu tô deixando perto da parte que eu usei o cádmio, sem tinta por enquanto, porque depois eu vou esfumar clarinho. Puxei, né? E agora, com o pincel de acabamento, né, o filete ou zerinho, como algum gosta de falar, eu estou usando a cor vinho para ir colocando ao redor e até dentro, tem um no meio dessa parte onde eu fiz com cádmio. Não é risquinhos certinhos, você coloca a tinta com o pincel, sem ser tudo certinho, né? Fazendo alguns pontinhos, parece que é os pistilos, assim, aleatoriamente, e dentro também dessa parte onde tem o cádmio. Agora, eu vou fazer um pouquinho de carmim, fazendo a viradinha, porque é onde ela deu uma viradinha. Puxo mais um pouquinho aqui. Também vou puxar nas pétalas menores que estão por baixo da orquídea, das pétalas maiores da orquídea. Sempre pouquinha tinta e mais suave, depois quando secar um pouquinho, a gente deixa mais intenso, onde a gente quer mais escuro. É a forma de fazer uma flor clara,
mas com profundidade, sem usar cores muito escuras, né? Então, aí está, já passei a cor de sombra e agora vou usar o rostinho de boneca para cortar e iluminar. Estou passando o clareador porque está, pela demora, secou. Como o pincel é pequenininho, a gente demora mais para fazer. Com o rostinho de boneca bem diluidinho, não ralo, mas bem diluidinho, fácil de deslizar, a gente então agora vai cortar e iluminar a pétala da orquídea. A gente contorna o risco e esfuma, trazendo essa tinta mais clara, que é a rostinho de boneca, para o meio da pétala, entre os risquinhos. Desta forma, olhando o risco, fica fácil de trabalhar. Eu sempre tenho risco por perto e uma foto colorida de referência. Como essa não é da cor, a que eu tenho de foto não é da cor que eu estou fazendo, então eu não posso olhar pela foto, porque não sei se vocês perceberam, tem uma sombra que eu vou tirar depois, porque a que eu estou olhando de referência tem essa sombra, mas essa não precisa. E eu já tinha feito quando eu percebi que estava colocando sombra que seria necessária em uma outra cor, para dar mais profundidade. Estou contornando a outra pétala e já esfumando, trazendo para o meio, sem tampar toda a cor carmim, né? Com movimentos varrendo ou puxando, como assim você quiser. Contornando, ela é apenas uma pétala e por eu colocar a sombra ficou parecendo duas. Mas eu vou tirar, depois vocês vão ver aí que não tem essa parte aí, porque eu não achei legal e eu acho que ela ficaria melhor na cor que eu tô olhando de referência para fazer a nossa orquídea. A gente deixa pouquinhos risquinhos, geralmente 2, no meu tem um pouquinho mais, mas geralmente 2. Agora estou contornando e esfumando, varrendo com movimentos de varrer. Estou misturando o rostinho de boneca com o tutti-frutti, fazendo assim, dando luz e também cortando escurecendo um pouquinho aqui que apagou, cortando as nossas pétalas menores da orquídea. Ainda com o rostinho de boneca, vou fazer a viradinha da pétala, começando perto desta gotinha branca. É bem pequenininho, eu estou usando o pincel número 2 para fazer essa parte. É bem pequenininho, então temos que ter bastante cuidado para não sair fora do risco. Quanto mais o risco ficar certinho e a gente fazer certinho no risco, mais bonito o nosso trabalho vai ficar. Então, aí, encontrando, né, a pontinha da pétala, trazendo para o meio da onde a gente fez a partezinha amarelo cádmio e virando aqui, tomando muito cuidado para não apagar, como aconteceu comigo. Vou precisar usar um pincel de acabamento para fazer essa viradinha, para não apagar o efeito de dobra
Desta forma, vai ficar parecendo que está dobrada. Muita delicadeza para fazer aqui esse pedacinho. Mão leve, né? Contorno. E aí está. Se você quiser deixar dessa cor, pode. Se não, gostar também como as minhas clientes com o branco, agora eu vou estar fazendo a mesma coisa com o branco, porém, não tirando tanto nos riscos, deixando menos riscos, mas não tirando tanto como eu tirei com o rostinho de boneca. Então, eu vou dar uma acelerada, porque com o branco eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o rostinho de boneca. Essa de cá, eu vou preencher ela toda e deixar só a parte que é diferente, que é essa parte de cima, que é diferente dessa outra. Aqui eu vou escurecer um pouquinho, igual eu disse que ia colocar um pouquinho de tinta e esfumar, porque aqui é mais clarinho do que lá dentro, que precisa de mais profundidade. Precisa que seja mais profundo pra gente ver lá no fundinho. Então, aí está. Então, vamos passar o branco, dar uma acelerada e depois voltamos para ver o resultado. Como vocês podem ver, eu já tirei aquela parte, né? Que é essa que eu vou passar agora. Eu já tirei essa parte escura, que eu não gostei, e acho que fica melhor na cor que eu estou olhando como referência. Como eu já vi ela natural mesmo, que a minha amiga me mostrou, a Dice, essa rosa, ela não tem essa dobrinha. Então, eu tirei essa dobrinha do canto aí. Eu apaguei, tá vendo? E agora estou passando branco por cima pra dar, pra tirar a marca, porque ainda ficou parecendo. Então, aí está. Dessa forma é o correto, deixando dois risquinhos já está suficiente.
Agora que já fiz toda a parte que é igual com a outra, vou fazer aqui essa parte que falta com o carmim e vamos já passar para os acabamentos também desta orquídea. Estou passando de novo um pouquinho de tutti-frutti com clareador, porque secou. Então, não dá para trabalhar com a tinta seca. O bom é que não precisasse passar de novo para que fique bem leve. Mas, como eu estou com alguns probleminhas de saúde, acabou secando, eu não fui tão rápida. Então, esses risquinhos também secaram do lado de lá e eu vou fazer do lado de cá igual. Tem as dobrinhas, então eu vou fazer nas dobrinhas e escurecer os lugares que eu preciso que fique mais escuro com o carmim, porque já tá sequinho, não tão seco, mas aí o carmim fica mais intenso, não precisa da gente estar usando vinho nem uva. Com o próprio carmim a gente dá a sombra que a gente precisa e a profundidade. Deixando ela assim clarinha, como a Dice pediu. A pedido da Dice, ela é feita com tutti-frutti, carmim e cortada com o rostinho de boneca, mas a pedido da Dice seria com o branco mesmo. Então, olha, quando você não quer fazer riscado, você vai usar como eu usei aí, preencher bem perto da dobrinha. E depois, aí no caso, você já vem fazendo do mesmo jeito, sem colocar muito risco. Vem esfumando, puxando para cima, no movimento da pétala. E você pode ver que essa eu não estou riscando muito. Está arriscado, mas não tanta como eu fiz na outra. Do outro lado, que eu mostrei aí pra vocês que ele tava mais riscado. Agora eu tô tirando um pouco do riscado. É só colocar mais tinta nesses riscadinhos que fica mais lisinho. No caso, ainda tô deixando um pouquinho riscado, mas eu vou tirar na hora que eu for passar o rostinho de boneca, como eu fiz com a outra. Pode ver que ela ficou mais bonita, com poucos risquinhos, fica mais delicada. Mas a pessoa pode fazer como gostar, né? Tem gente que gosta mais riscadinho. Então, vamos passar pro rostinho de boneca. Eu estou usando o pincel número 2, porque tem que fazer essa parte dessa dobrinha. E temos que fazer bem pequenininho. Então, temos que ter mais cuidado para não borrar. Dobrei aqui a pétalazinha. Então, vamos contornar a ponta, que vai ser diferente. Vocês podem observar que ela tem um risquinho do carmim no meio. Ela não é dobrada. E aí, eu estou preenchendo o risco e esfumando, deixando o meio com o risquinho que tem nela. Também clareando um pouquinho perto do quadradinho cor de cádmio, como eu fiz na outra. Preenchendo essa pétala que está por baixo da pétala maior. Contorno e esfumo. Com varridinhas de vai e vem. Vamos fazer bem acertadinho aqui. Observe que como está molhado, o rostinho de boneca não está definindo bem. Então, quando vocês forem fazer para definir melhor, vocês colocam o rostinho de boneca, deixa dar uma absorvida. Estou escurecendo um pouquinho mais aqui, porque essa parte também é mais escura, porque quando a gente vem com o rostinho de boneca, a gente vem puxando e clareando um pouquinho mais a pétala, definindo ela bem. Então, vamos contornar as pétalas maiores.
estou percebendo que aqui não está dando para fazer ela como tá no risco. Não tá pegando e tá se misturando com a com a de dentro, né? A que eu já tinha feito. Vamos esfumar aqui. Vamos contornar toda a parte necessária aqui para não secar. E depois eu venho escurecendo onde tá essa parte clara para poder fazer a pétala até o final dela, como está no risco. Então, rostinho de boneca, contorno e esfumo. Eu estou usando um pincel pequeno porque eu já estava com ele, mas eu estou usando o número 4. Mas você pode usar o 6 para fazer mais rápido, tendo cuidado de não sair fora do risco, né? E nem aumentar o tamanho do risco. Às vezes a gente, por usar um pincel muito grande, acontece isso. Contornando, a pétala vai terminar aqui e não está dando mesmo para fazer a outra. Então, vamos terminar essas que já está secando. E aí, eu venho preenchendo com o carmim, onde as pétalas estão se encontrando por causa que está sendo usada a mesma cor e eu não coloquei a sombra por detrás. Aqui, as duas pontas se encontram, ficando assim a pétalazinha de trás por baixo. Contornamos aqui e vamos com o pincel no movimento de varrendo e também de vai e vem, sobe e desce, né? E esfregando a tinta com leveza para ela tá misturando na cor tutti frutti e fazendo assim uma outra cor e dando a cor que a gente quer ao nosso trabalho. Vamos consertar aqui essa beiradinha, continuando aqui com a pétala do lado esquerdo. Aqui também ficou mal definido, vamos definir direito, apesar que eu vou passar o branco, né? Aqui eu vou fazer a nossa gotinha, que é branca, essa parte é branco. Aí já vamos definindo aqui, porque o rostinho da boneca não está definindo bem a pétala. Aqui já deixo também resolvido esse pedacinho. Vamos preencher com o branco e definir melhor com ele, né? Porque o rostinho de boneca não está ajudando muito. Porque eu acho que secou. E aí ficou, não define direito, né? Ou porque esteja molhado demais também, o rostinho de boneca não aparece na cor tutti frutti, porque ela se mistura. Aí aqui a gente contorna e dá uma esfumadinha. Esse eu estou fazendo o branco bem devagar para que vocês possam ver como eu estou fazendo. Aqui eu coloquei muita tinta, então ficou apagado, sem volume e ficou bastante apagado. Depois eu preencho com um pouquinho de carmim, dando os retoques onde eu achei que não ficou bem feito ainda, né? Não está do gosto, não está do jeito que eu estou olhando de referência. Então, aqui, ó, eu estou colocando um pouquinho de carmim para separar e também para consertar onde apagou. Voltando aqui e retocando.
Vamos continuar preenchendo. A tinta está dando umas bolinhas, mas a gente tira, porque a tinta talha, né? Ainda umas bolinhas. A gente tira ou espalha bem que ela some. Aqui, olha, veja que com o branco tá definindo bem melhor. É porque ainda está molhada, né? Vamos definir aqui, passando por cima da que está por trás, que está virada de trás, né? E também por cima da outra que está à direita. Então, vamos preenchendo e tirando assim, esfumando e assim tirando o excesso de risco. Alisando com muito cuidado e carinho para que não fique um trabalho fosco. Ah, Dê, mas tá tão estranho, mas o resultado final vocês vão ver, vai ficar muito bonito. Eu também às vezes faço as coisas e falo, será que isso vai ficar mesmo bacana, vai ficar bonito? Porque tá tão estranho, mas depois que eu termino, eu dou uma descansada nas vistas e olho assim, depois que eu levanto, eu olho para aquele trabalho e falo, nossa, de perto eu não tava vendo desta maneira. Porque as vistas ficam cansadas ao ficar olhando sobre o pano por muito tempo. Aí, quando você dá um tempo e olha já de longe, com as vistas descansadas, você percebe que tá lá tudo aquilo que você precisa, sombra, luz, e fica muito bonita, bem trabalhada. E assim, com muita paciência, carinho, dedicação, você vai alcançar o objetivo que você quer. Eu troquei o pincel por um que eu até fiz uma invenção aqui porque eu gosto muito dele. Ele é com as cerdas cortadas retinha, já tá bem gasto para fazer aqui essa pétala, esse lado da pétala que não tava conseguindo fazer porque eu não tinha escurecido, então tava encontrando uma com a outra. Veja que agora está certo. Então, ele é melhor também para esfumar, né, dar os movimentos necessários. Então, eu resolvi fazer com ela e ficou muito boa. Agora, eu vou com o carmim, e já agora que já tá absorvido, eu vou dar um pouquinho mais de profundidade, intensificando o carmim, trazendo um pouquinho mais de profundidade para a nossa orquídea. Vou usar aqui um pouquinho de rostinho de boneca, porque eu ainda tô achando que tem muito riscos. E ela é lisinha, ela não é uma pétala crespa, ela é lisinha. Ela tem alguns risquinhos, mas bem delicado, bem suave, feito. Eu acho que ficaria melhor feito com o pincel filete. Mas seria aí uma orquídea realista. E como o nosso trabalho aqui ele é decorativo, então aqui as imitação dos risquinhos tem que ser bem pouquinho, senão fica grosseiro. A gente quer uma coisa bem delicadinha. Continuamos aqui, deixando mais fininho, né? Passando de um lado e do outro dos risquinhos, o rostinho de boneca, você vai deixando mais clarinho, mais fininho os risquinhos. Agora com o pincel filete, o pincel de acabamento, vamos vir com o vinho aqui fazendo, né? Não é bem risquinhos, né? É tipo quase uma vírgulazinha em toda parte do amarelo, de dentro para fora, ou então você pode só colocar como se fosse alguns pingos,
que é a parte de dentro aí da orquídea. Agora, com o clareador, eu vou preencher esse botão e vamos colocar as cores que vai formar assim um botão. Ele é bem mais escuro que a flor. Então, eu estou usando verde pinheiro como base, preenchendo tudo. Também vou usar um pouquinho do carmim do lado direito. Na verdade, quase toda vou preencher toda o botão aqui. Pouquinho de sépia, escurecendo dos dois lados. Agora, com o branco, eu vou dividir no meio, esfumar, deixando um lado mais claro, mais rosado, e o outro mais escuro. Passando bem devagarzinho, para ficar um tom mais rosado lá e um tom mais escuro do lado de cá. Vamos passar um pouquinho do claro aqui, mas não vamos deixar muito definido, não. É assim, mais fosco. Passa o branco ou o rostinho de boneca bem fosco. Nada muito forte, não. Agora, vamos fazer aqui uma meia-lua com pinheiro. Fazendo assim o sepetáculo e o cabinho aí do botão. Receptáculo. Põe um pouquinho de branco para iluminar e separar aí botão de cabinho. Então, esse é nosso primeiro botão. Temos mais um que temos bastante, mas eu vou fazer mais um para que vocês possam ver quantas formas de botões tem neste risco. Hoje estou bastante dispersa. Coloquei um pouquinho de branco no cabinho e estou colocando o branco bastante esfumado, mais fosco, não muito definido. Agora, vamos fazer esse daqui, que é diferente. Eu vou preencher com clareador. Vamos usar de novo
o verde pinheiro, preenchendo o lado de baixo, colocando por cima o sépia. Agora, vamos colocar o vinho, o carmim do outro lado, preenchendo também. Vamos definir bem aqui, escurecer bem um lado, o outro não precisa ser tão escuro. Colocando um pouquinho do carmim também do lado de cá. E um pouquinho do sépia do lado de lá. Aqui definindo bem. Agora, com o pincel número 2 e o branco, eu vou cortar, contornar esse risquinho aqui e esfumar, trazendo pro lado direito, sem chegar até o sépia. E aqui, bem fosco mesmo, quase nada, eu coloquei um pouquinho de branco. E ficou marcado. A gente usa o pincel lá. Aí, meu pincel está molhado ainda. Lava o pincel, seca e vem tirando a marca, esfumando. Esfumando, trazendo o escuro para dentro do clarinho que eu coloquei aqui fosco. Desta forma, a gente está fazendo outro botão da orquídea rosa. Passando mais um pouquinho, bem na beiradinha, o branco. Acertando bem direitinho aqui uma mini pétala, né? Deixando fosco novamente. E agora, vamos fazer a mesma coisa com o verde pinheiro, fazendo o receptáculo e o cabinho. Ele é mais grossinho, eu passo pinheiro, um pouquinho de sépia, vou aproveitar e fazer desse aqui também, e passo branco no meio, puxando para dentro para ficar redondinho. Um pouquinho de branco aqui, dando uma luz, um pouquinho de branco no meio. Esfumo bem pouquinho, não estico muito a tinta. Vou diminuir aqui o branco. Observando que eu coloquei o branco e deixei. Não fiquei mexendo, para que fique assim como fique mais grosseiro mesmo o cabinho.
Então, vou fazer esses outros e volto para mostrar somente o cabinho de acabamento. Agora, vamos fazer o restante dos galinhos, né? E dando assim acabamento ao nosso trabalho. Com o verde pinheiro, não é fininho, é um trabalho mais grossinho. Eu uso um pincel que eu chamo de careca, porque ele é bastante usado, então ele já tá com os pelinhos, as cerdas durinhas, e não molho ele, mas faço ele mais larguinho, porque esse aí é mais larguinho. Tô passando verde pinheiro, só cobrindo o risco, preenchendo então. Aonde já estava riscado, né? Eu só vou em cima fazendo o preenchimento. Vou passar um pouquinho de sépia na parte de baixo. Um pouquinho em cada um desses, sempre na parte de baixo. Só um pouquinho mesmo. Agora, eu coloco do outro lado o branco e dou uma puxadinha para dentro para ele ficar redondinho. Eu coloco só com batidinhas e não gosto de mexer muito para que ele fique como se fosse um polenzinho e fique bem redondinho, fica mais bonito. Agora, com azul mar, eu vou intensificar um pouquinho o nosso fundo aí, porque ficou muito claro e isso faz com que o nosso trabalho não se destaque tanto. Eu vou fazer em todos os lugares que eu já passei, porém um pouquinho mais forte, para que a pintura se destaque mais, fique mais com volume, porque o azul que eu passei foi muito clarinho. Então, eu vou dar mais uma intensificada nos cantinhos, para que fique mais bonito e destacando melhor a nossa pintura, valorizando ainda mais o nosso trabalho. Estamos chegando ao final deste vídeo, espero que goste, que deixe o seu joinha, que compartilhe com outras pessoas que também gostam de pintura em tecido. E deixe no seu comentário a sua dúvida. Deixe no seu comentário se você quer fazer parte do grupo Tirando Dúvida, onde eu tiro as dúvidas deste vídeo e de outros mais grátis. E esse risco também vai estar disponível no meu WhatsApp. Como eu disse, vou colocar a cor de sombra para facilitar o trabalho. Quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram, que assiste e acompanha o meu trabalho e ajuda assim o nosso canal a crescer, para que a cada dia mais eu também possa crescer, aprender mais e poder trazer para vocês tudo aquilo que eu estou aprendendo. Muito obrigado, um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!